No mês de março, a Unesp de Rio Claro registrou uma ocorrência do aparecimento de uma cascavel e, desde então, aconteceram outros avistamentos. Eu vou conversar com a professora Thaís Guedes, que é professora e pesquisadora aqui da universidade, e vai nos falar um pouco sobre essa ocorrência. Professora, fala um pouco para a gente, né? Chama atenção por ser uma cascavel. Conta um pouco sobre esses aparecimentos. É comum, é normal? Bom, as serpentes elas causam, né, dois sentimentos principais nos seres humanos, que é o fascínio e o medo, né? Então, qualquer avistamento de uma serpente em um lugar que tem um especialista, né, a gente acaba recebendo a informação e ficamos sempre a par do que está acontecendo. E sim, foi muito importante, né, que os estudantes e pessoas que circulam pelo campus nos informaram desses avistamentos. Nós estamos acompanhando de perto desde então, e esses avistamentos têm sido majoritariamente das serpentes conhecidas popularmente como cascavéis, né, cujo nome científico é Crótalus duriços. E, professora, você tem uma aqui. A gente vai pedir para a professora mostrar para a gente de perto, para quem está acompanhando em casa, pode, né, manuseá-la e explicar um pouco para a gente, porque assim, há uma curiosidade, querendo ou não, de como que são essas cobras e como que é a anatomia delas. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho. Esse é um exemplar, né, de uma cascavel, muito semelhante ao que está sendo encontrado aqui no campus. A maioria dos indivíduos de cascavel que nós encontramos aqui são jovens. Ainda não encontramos indivíduos adultos, então quer dizer que essas serpentes estão se reproduzindo e os filhotes estão adentrando a área do campus, né? Então, é importante olhar o padrão de coloração, né, com esses losangos aqui na região dorsal. Mas duas características importantes, né, para reconhecer uma serpente cascavel é que elas apresentam essa estrutura na ponta da cauda, muito característico dessa espécie, que é conhecido popularmente como guiso ou chocalho, né? Uma outra característica importante é a presença de um orifício, né, entre o olho e a narina, esse orifício pequenininho aqui, que é a fosseta loreal. Esse orifício ele serve como um sensor térmico, né, para que essas serpentes consigam caçar e ter sucesso na caça, porque são animais noturnos, né, e durante a noite não tem iluminação. Então, elas conseguem predar, principalmente roedores, né, que é o principal alimento delas. Quando uma pessoa ela tem, né, essa picada, quais são os sintomas, o que acontece, o que ela precisa fazer nesse momento? Porque, né, essa cobra tem veneno, então quais são as orientações? As cascavéis elas são serpentes de importância médica aqui no Brasil, e esse termo significa que elas podem causar acidentes graves e que precisam de uma intervenção médico-hospitalar, né? Então, a gente sempre recomenda que, em caso de acidentes, né, com serpentes, a principal ação é buscar ajuda médica. Não tentar nada em casa, nada, não tem curandeiro, não tem medicina alternativa, então é sempre buscar a ajuda médica especializada. Eles vão fazer o diagnóstico e saber como proceder nesse caso. Os acidentes com cascavéis, né, causam principalmente sintomas sistêmicos no organismo. Então, no local da picada pode aparecer um leve formigamento, ardor, queimação, um leve inchaço, mas o principal sintoma é sistêmico, ou seja, ela afeta o corpo como um todo. Então, ela causa algumas paralisias musculares, né, principalmente da face, é o que a gente chama de faces miastênicas, né? As pessoas chegam lá com cara de bêbado, né? Porque toda a musculatura do corpo se relaxa. Também causa uma dor muscular generalizada, que a gente chama de mialgia, né? E problemas cardiorrespiratórios e renais. Então, esses são os principais sintomas, e é por isso que só o soro antiofídico neutraliza a ação do veneno, impedindo, né, que o caso, né, o indivíduo, a vítima, entre num estado grave e vá a óbito. E reforçando, né, por que a gente está aqui falando a respeito de tudo isso? Porque a Unesp de Rio Claro, além de ser a universidade onde diversos estudantes frequentam todos os dias e têm achado essas cascavéis,
também é um espaço onde a comunidade costuma fazer caminhada, realizar atividades físicas. Por isso, professora, quais as orientações aí para o pessoal se proteger de uma possível picada? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu queria deixar a comunidade tranquila para continuar frequentando a área do campus, né? Então, o Brasil é um país muito rico em serpentes, só que dessas 435 espécies, só 70 são consideradas de importância médica. E dessas de importância médica, cascavel é uma das que causa o menor número de acidentes. Então, as recomendações é o uso de calçado fechado, né? Observar sempre os locais por onde está circulando, principalmente à noite, que é o período de atividade dessas serpentes. Então, usa a lanterna do celular, né? Ao invés de ir teclando, falando com um amigo, no trajeto, ilumina, né? E vai atento na passarela, né? De locomoção do campus. Então, acho que esse é o principal aviso geral. E, em caso de acidentes, manter a calma, buscar ajuda médica, se manter hidratado e não tentar nada alternativo. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações. Então fica aí para vocês o objetivo é levar atenção para que quem frequenta aqui o campus, a região aqui do campus, que fique em atenção na hora de caminhar, fazer a sua caminhada, a sua atividade física, ou para os alunos, para que se protejam, né? Porque esse animal ele faz parte da nossa biodiversidade e é só se proteger. Thaís Nascimento, de Rio Claro.